Flamengo está estudando punir o Wallace Ian, que acabou sendo expulso, entrando já quase no fim do jogo. Conta pra gente essa história aí. Como é que tá isso aí, Papa? O moleque tá meio carimbado no Flamengo, é isso? Cara, não é um assunto assim que eles vão dar muita relevância, mas óbvio, mais um puxão de orelha, nada assim absurdo. Eu espero de verdade que o jogador aproveite a oportunidade, né? Porque isso é uma oportunidade, você às vezes em perceber que está fazendo alguma coisa errada e tentar melhorar. Agora, eu acho que o Felipe, quando teve aquela perda do pênalti do Wallace Ian, ele utilizou menos o garoto. Agora utilizou, o garoto entrou, fez essa loucura, a torcida reclamando. Eu só espero de verdade que ele tenha cabeça, vai ter que ter cabeça, né? Apesar da idade ser jovem, vai ter que ter cabeça, porque a gente sabe como é que funciona as coisas em clube de massa, né? Quando você tem muita pressão e tudo mais. E eu acho que o Wallace Ian tem qualidade, vocês até brincaram aqui, queriam que mandasse para vocês, mas é um jogador que vai precisar de uma atenção maior. Agora, eu espero que a conversa funcione, porque ele tem talento. Agora, realmente tem entrado muito pilhado. Essa situação que aconteceu no jogo contra agora no final de semana, contra o. Pô, me deu um branco agora. Bahia. A gente enfrentou o Bahia. Essa situação do jogo contra o Bahia, ela mostra que o jogador tem um problema com pressão. Né? Ele tem um problema com pressão. E foi justamente ele que o Felipe utilizou para bater aquele pênalti. Então você tem um jogador que não sabe lidar muito bem com pressão, porque ele entrou no momento do jogo, o Flamengo com um a menos. O Flamengo precisando empatar o jogo, o Flamengo brigando por liderança. Ele toma já um cartão amarelo e ele continua fazendo. Óbvio que eu já acho que tinha uma predisposição também ali da arbitragem, doida para dar cartão pro Flamengo, para qualquer coisa, mas o Wallace Ian não pode entrar daquele jeito, totalmente descompensado. E isso precisa sim, eu acho que está certo, tem que conversar. Não acho que tenha que ser uma punição absurda, mas ele tem que entender, né, que ele não pode agir dessa forma. E aí fica mais uma prova que o garoto ainda precisa terminar a sua formação, né? Porque realmente ele já teve episódios antes daquele pênalti, episódios depois agora com esse jogo, que inclusive o Hulk reclamou, jogadores do Atlético Mineiro, né? Vocês lembram dessa situação toda, né? Com o Wallace Ian. Então, os jogadores do Atlético todos querendo discutir com ele, o Hulk falando depois do jogo, dando conselhos para ele. Parece que não funcionou, parece que ele não resolveu essa questão dele de comportamental e até mesmo psicológica, né, Raíssa? Assim, é bom deixar claro também que o Flamengo já tem um tempinho, vem trabalhando com essa questão de multar ali uma porcentagem no salário, com jogadores que têm alguma atitude dentro de campo que acabam deixando o Flamengo com um jogador a menos. O Danilo também deve ser multado num nível um pouco diferente do Wallace Ian, porque internamente a leitura é de que, e aí eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Eu estou explicando que internamente a leitura é de que a expulsão do Wallace Ian, a forma como aconteceu, ela foi pior do que a expulsão do Danilo, da forma como aconteceu, tá? Então esse é um ponto. Então o Wallace Ian deve ter uma multa um pouco maior que a multa do Danilo, mas é um procedimento interno que o Flamengo já vem adotando há um tempinho. Em relação ao Wallace Ian, eu acho que foi uma escolha, não estou falando por que aconteceu isso não, tá? Durante o jogo eu já falava, eu acho que foi uma escolha muito ruim do Felipe Luiz colocar o Wallace Ian naquele jogo. Por quê? Porque depois daquele pênalti, justamente depois daquele pênalti, a minutagem dele diminuiu drasticamente. Ele teve poucos minutos em campo, foi pouco utilizado, né? Inclusive o Felipe foi muito questionado sobre isso, que tinha acontecido com o Wallace Ian e etc. E aí coloca o garoto num jogo que já estava bem nervoso por parte do Flamengo. Dava para ver dentro de campo a reação dos jogadores estavam nervosos, tá? E aí eu acho que o intuito era colocar um jogador que tem uma personalidade, de repente, para ali, para tentar expulsar um jogador do Bahia. Nada me tira da cabeça que a estratégia foi essa, tá? Só que o Wallace Ian se descontrolou. Ele já teve episódios, como o Papa trouxe, né, episódios em que já mostrou que é um garoto que precisa de orientação. E, de fato, precisa de orientação. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa cuidar dele, orientá-lo, e aí o Flamengo tem que tratá-lo, não pode jogar ele aos leões. Eu acho que colocando ele em campo contra o Bahia
na altura do jogo, como foi, daquela forma, estava colocando ele na fogueira. Colocou ele para os Leões, a resposta dele foi ruim. Óbvio que os jogadores... Como colocou no pênalti também, né? Claro, e tinha outros jogadores ali que poderiam ter batido pênalti, né? E o garoto foi lá bater. Então, assim, tem que cuidar desses jogadores, tem que cuidar do Wallace Yan. É um jogador que tem um potencial. O Flamengo, na última janela de transferências, recusou uma oferta boa, considerada muito boa pelo Wallace Yan. E se continuar nessa batida, ele vai se desvalorizar, e vai ser difícil o Flamengo conseguir novamente uma oferta nos moldes que teve na última janela de transferências. Então, assim, é um tema importante para o Flamengo tratar internamente. E joga muito moleque, né? A questão é essa, né? Não dá para desperdiçar um talento desse, do tamanho dele. Agora, claro, joga demais. Tem que se ajudar. Todo jogador que tem problema de comportamento, antes de tudo, ele tem que se ajudar. Foi assim, né? Só pra gente falar de alguém que acabou de voltar agora a ficar em evidência, com o John Kennedy, do Fluminense, que chegou a ser emprestado pra Ferroviária, quase nunca mais voltou, e aí conseguiu voltar para ser herói de uma Libertadores. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Isso aí não é o primeiro cara, o John Kennedy não foi o primeiro, o Wallace Yan não é o segundo, já teve muita gente assim, mas Ilan, a minha esposa é amiga da namorada do Arthur, que tá lá no Idade Casablanca. Teve problema também. Questão de comportamento, e tá lá. E tá lá. E era tido como uma grande joia. Cara, é difícil. É muito difícil. Agora, tem jogadores que demais, né? Joga muito assim. Cabe ao Flamengo, sim, conversar também, muitas vezes com ele, se necessário, porque a pressão que ele sente em alguns momentos, ele não sente no momento principal do jogo, que é pra finalizar. Ele fez o gol contra o Chelsea, a bola bateu nele, eu já vi centroavante ali, ainda mais em jogo grande, se enrolar, ficar nervoso, ficar por cima. Ele dominou, olhou pro goleiro caindo e tirou com tranquilidade, só para citar um exemplo. Perfeito, Bandeira. Eu vejo ele hoje até... É claro que a gente não tá lá, eu não tô lá internamente, não sei. Eu vejo ele depois desse pênalti, vocês já citaram, perdido contra o Atlético, subutilizado, até por conta do esquema do Felipe Luiz. Ele quer um ataque mais móvel e por isso ele acaba barrando o Pedro em vários momentos. Em alguns jogos, o Flamengo pede justamente uma movimentação bem parecida com a que o Wallace Yan sabe fazer e já sabe fazer desde a base. Então, eu não sei o que está acontecendo internamente, mas se fosse Felipe Luiz, utilizaria bem mais esse rapaz dentro do jogo que ele quer. Ele pode colocar o Bruno Henrique porque quer mobilidade, quer pressão lá na frente. E o Bruno Henrique é mais alto e mais forte. Beleza. Tá dando certo? Não vem dando certo o Bruno Henrique por ali. Ele tá tentando Plata. Tudo bem, você pode definir o Plata entrando como titular e depois o Wallace Yan entrando na maior parte dos jogos, porque pode ajudar muito. Com a bola no pé, ele pode ajudar muito. O Plata ali também não tá dando certo. Também não tá dando certo. Mas o garoto pode ajudar muito. Aí vai dele também, da cabeça, conversar e tudo mais. Garoni, imagina um time com um Wallace Yan assim de um lado e um Ryan do outro, né? Esses moleques são muitos. John Kennedy. Esses moleques, assim, nessa idade, quando estão aparecendo, estourando, seria um desperdício imenso, né? O Flamengo não conseguir fazer vingar o Wallace Yan. Eu acho que o Flamengo tem que ter muito carinho para conversar com o Wallace Yan. É claro que eu não sei como é que é o trato ali do dia a dia, porque não é fácil para um menino, você com 19 anos, se tornar um atacante do Flamengo fazendo um gol contra o Chelsea numa Copa do Mundo. Tá com 20 anos agora, né? Acho que na Copa ele já estava com 20. Acho que ele fez 20 no início do ano. Mas é um salto muito grande para um garoto que inicialmente não é ninguém, você é desconhecido. Muitos desses garotos, não conheço a história do Wallace Yan, mas muitos desses meninos vêm de uma estrutura familiar que não é tão boa, você não tem muita coisa às vezes na infância e de repente você dá um salto financeiro, porque você assina um contrato profissional, você ganha visibilidade, você passa a ser o cara da sua rua, você passa a ser o cara entre os seus amigos, você começa a ter um dinheiro que você talvez nunca tenha visto na vida, e acho que tem um contexto importante que o Wallace Yan já foi importante, acho que na Libertadores e no Mundial Sub-20 do Flamengo, né? Acho que temporada passada ou retrasada, alguma coisa assim, acho que ele já estava no time Sub-20, e quando ele sobe para o Flamengo, é um Flamengo que pouco perde. Pela primeira vez, o Wallace Yan está vivendo a pressão de estar um pouco em baixa, ele individualmente, e o Flamengo numa pressão, igual estava contra o Bahia, de poder perder a liderança num jogo onde estava sendo derrotado, jogava com um jogador a menos dentro de campo. Então ele entrou contra o Bahia pressionado pelo pênalti perdido ainda, porque ele está com essa marca carregando nas costas, para resolver um jogo onde o time dele estava perdendo, onde ele não estava acostumado a jogar dessa maneira, porque o Flamengo é um time muito sólido que teve que 7 ou 8 derrotas com o Felipe Luiz até agora. O Wallace Yan tem quantas derrotas dele como profissional? 2? 1? 3 no máximo?
Então, pela primeira vez, talvez o Wallace Ian tá tendo que conviver com a adversidade, no sentido do futebol ali. De estar dentro de campo e não ser o cara, um jogo ali onde o Flamengo tá metendo 8-0, 5-0, 4-0. Isso para um garoto de 19, 20 anos, às vezes pra gente com 19, 20 anos, sem essa pressão toda, você toma decisões que não são tão boas. Imagina na frente de milhões de pessoas te assistindo. Então assim, eu acho que tem que ter paciência com o Wallace Ian. E paciência não quer dizer que não tem que multar e nem quer dizer que você não tem que ir lá conversar com ele. Muito pelo contrário. Eu acho que agora é o momento onde ele precisa de mais atenção. Porque enquanto o time tá ganhando, tá vencendo, você bota o garoto no fim, faz gol, todo mundo ama, é muito fácil. É muito fácil você ser o craque da galera, todo mundo ama você tá fazendo gol, todo mundo vai no teu Instagram te elogiar, tudo é lindo. Agora, essa virada de chave pela primeira vez, talvez, desde a perda do pênalti, e agora voltando a aparecer, aparecendo mais uma vez de maneira negativa, isso tem um peso muito grande no jogador. Você lá comentou do John Kennedy, né, por exemplo, que conseguiu dar a volta por cima. Eu lembrei aqui do Tales, por exemplo, do Vasco, o Balotelli, o pessoal brincava, que era uma baita de uma promessa, chegou à seleção brasileira, teve muitos problemas disciplinares, não estou falando que são os mesmos do Wallace Ian, não, tá? Estou falando de jogadores que dão esse salto, conseguem um sucesso muito rápido e que muitas vezes não conseguem lidar tão bem com isso. O Tales acabou falecendo num acidente de moto quando estava emprestado da Ponte Preta. Então, nem todo jogador você consegue recuperar. E é importante, inclusive, você mostrar para esse garoto os dois lados de quem recuperou e quem não conseguiu recuperar, porque esse salto profissional, do sub-20 para o profissional, é o salto mais importante desse menino. Porque é onde ele vai deixar de jogar com garotos que são só da idade dele, onde o nível de competição é muito maior, onde a visibilidade é muito maior, então naturalmente a pressão é muito maior. E você com 19, 20 anos de idade, nem com 21, tá? Eu agora com 40 eu consigo olhar pro Garone de 21, eu era um completo imbecil com 21 anos de idade. Entendeu? A diferença é que eu não tinha milhões de pessoas me assistindo. Graças a Deus, não tinha nem rede social, nem smartphone. Mudou Hoje em dia muita coisa, diferente. Mudou muito. Muita coisa. Para esses meninos é diferente. Hoje qualquer coisa que o cara faz, o cara vai tomar uma cerveja ali do lado, o pessoal tá te filmando, tá batendo foto. O Jefinho foi visto no pagode, não sei quem foi visto aonde. Então assim, as coisas mudam. O momento inclusive é diferente. Então assim, eu acho que é um momento onde o Flamengo tem que ter carinho. Pode punir? Claro que pode punir, até porque se há já essa forma de trabalhar do Flamengo, inclusive o Danilo deve ser multado, beleza. Mas o Danilo já é um cara pronto. Já é um cara feito, ele não vai sentir a pressão desse erro. Agora, o Wallace Ian não, é um menino e claramente ainda talvez não tenha se recuperado da perda do pênalti. Então acho que tem que dar uma abaixada na bola do jogador e também dar confiança para ter uma carreira sólida. O Raiz,